Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara, sou enfermeira obstetra formada pela Universidade Federal da Bahia, mestranda pela UFPE em Enfermagem, Educação e Saúde. Ainda no curso, né, de assistência ao pré-natal, na atenção primária, nesse módulo 1, a gente vai falar sobre os direitos das pessoas gestantes. A princípio, a gente tem como objetivo de aprendizagem compreender os direitos legais das pessoas gestantes, conhecer os direitos das pessoas gestantes durante a adolescência e a fase estudantil, reconhecer a importância do acesso à gestante para as pessoas gestantes, reconhecer a importância do acesso à saúde às pessoas gestantes, entender o papel das políticas públicas na proteção das pessoas gestantes. Então, em relação aos direitos trabalhistas, as gestantes elas têm o direito à licença maternidade de 120 dias, amparado pela Constituição Federal, bem como outras leis também de instância, seja federal, municipal ou estadual, tá? Então, a pessoa gestante, ela não deve ser demitida por estar grávida, né? E ainda tem o direito de, depois do parto, permanecer nesse trabalho até pelo menos 5 meses. É uma garantia de direito, com exceção que seja uma demissão por justa causa. Caso essa gestante ela trabalhe no setor insalubre, né, para a sua gestação, ela deverá ser realocada para outra função, em outro setor. E aí, isso deve ser apresentado, né, um laudo que justifique esses riscos à sua chefia empregadora. Ainda, né, dentro desses direitos trabalhistas, solicitar e receber declaração de comparecimento mediante a consultas de pré-natal também é uma garantia de direito para essas gestantes, né, e a sua chefia, né, tem que aceitar essa justificativa dentro desse turno de trabalho, para que ela consiga garantir tanto a continuidade do pré-natal quanto as realizações dos exames. Com o objetivo de garantir a amamentação exclusiva, essa gestante, né, nos primeiros 6 meses, no caso, porque exclusiva é nos primeiros 6 meses. Então, com essa intenção, essa gestante ela tem o direito de ser dispensada 2 períodos de meia hora durante o turno de trabalho. Contudo, ela pode entrar em um acordo com sua chefia e se ausentar por 1 hora, somando as 2 meia horas. Ou ela chega mais tarde, ou ela sai mais cedo, né? E para os pais, né, eles têm direito à licença paternidade de 5 dias. Dentro desses 5 dias, para ele comprovar, ele pode apresentar tanto a certidão de nascimento, ou, se não deu tempo, né, fazer essa retirada de certidão de nascimento, ele pode apresentar a declaração de nascido vivo. Já nos direitos sociais, as gestantes elas têm prioridade tanto em caixa, guichê, filha de atendimento institucional, pública e privada, bancos e supermercados. Para além disso, elas têm assento preferencial prioritário, né, em ônibus, metrô, e é importante que a sociedade reconheça e não infrinja esses direitos, né, dessa pessoa gestante. E ao utilizar o ônibus, é garantido também a essa gestante a saída pela porta, né? Pela porta da frente, tendo em vista a fase gestacional, a inconveniência daquela catraca que às vezes é dificultoso, né? Para ela passar. E aí a gente tem também como direito social o auxílio Bolsa Família, que aí tem um reajuste quando essa pessoa está gestante, ela consegue ter esse aumento aí desse auxílio, né, do Bolsa Família. Aí a gente vem trazendo outros direitos aqui, que é a Lei 12.010, de 3 de agosto de 2009, que traz sobre decidir a entrega do seu filho para adoção. Então, assim, a pessoa que ela gesta, nem sempre ela quer maternar, né? Então, ela pode, ou por questões pessoais, de conflito, de arranjo familiar,
de repente, às vezes, é uma questão que ela sofreu um estupro, mas ela não quer interromper a gestação e ela deseja gestar, mas não quer maternar, ela deseja dar este recém-nascido para adoção. Então, é só um exemplo, tá? Então, nesse contexto, o que acontece? É garantido por lei essa adoção e assistência, né, a esse recém-nascido, esse bebê, até que ele seja acolhido por outra família, é respeitado e garantido o sigilo, e também é direito dessa puérpera ou dessa gestante, dessa pessoa gestante, que ela fique por dentro de todo o processo que vai acontecer nesse período de adoção, nos trâmites, né? E aí, na Lei 6.202, de 17 de abril de 75, né, que versa sobre estudantes do período gravídico, traz que a partir do 8º mês de gestação, né, e durante os 3 meses, essa gestante tem o direito de ser assistida pelo regime de exercício domiciliar. Então, atividades, provas, esse acompanhamento pode ser feito em domicílio. E a gente consegue, por meio de atestado médico, né, apresentado à direção da escola, também prorrogar um período, garantir a garantia da realização dos exames finais também nesse processo estudantil aí para essa adolescente ou esse adolescente. Já no Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, traz a garantia das pessoas gestantes, nesse caso adolescentes, uma nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, parto, atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal, no âmbito do SUS, né? Além disso, a garantia do sigilo, da privacidade, da autonomia desse adolescente, tendo em vista todas as questões que atravessam a adolescência, né? Inclusive o estigma da gravidez na adolescência. E aí, às vezes, esse adolescente não quer familiar nesse atendimento, prefere estar sozinho, se sente mais à vontade na presença de somente dele e o profissional, então isso deve ser respeitado. E ainda tem a questão do direito desse ou dessa adolescente receber informações sobre o planejamento reprodutivo e a sexualidade responsável. Aí eu trago aqui para vocês alguns princípios relacionados a uma política, né, que é voltada para a gestante, instituída em 2022 pelo Estado de Pernambuco, e ela traz alguns princípios, né? E um dos princípios dessa política é o respeito à dignidade humana, né? A gestante, a autonomia da vontade da gestante e dos familiares, que é algo que às vezes é muito violado, humanização na assistência, né? E na atenção obstétrica, transparência da equipe de saúde no sentido de fornecer à gestante todas as informações necessárias a respeito tanto da gestação, quanto do trabalho de parto, quanto acesso ao prontuário, né? E diversas formas de parto também, participar desse processo também, como também da amamentação. Preferência pela utilização dos métodos menos invasivos e mais naturais. Atenção especial a gestantes em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua, bem como as que fazem uso de substâncias psicoativas, incluindo gestantes em situação de violência doméstica, também está como princípio dessa política. Educação e a informação da gestante quanto aos seus direitos e deveres, com vista à melhoria da assistência obstétrica e coibição e repressão eficientes a todas as formas de arbitrariedade que venham ser perpetradas contra essas gestantes. E, sobretudo, o protagonismo da mulher, né? Respeitar que ela é dona do processo dela e a gente só está ali para prestar assistência dentro da nossa perspectiva profissional. Aí eu trago também aqui sobre a Lei 11.634 de 2007, que vai trazer dos direitos da gestante sobre
trabalho de parto, puerpério imediato. E aí essa lei, ela vem trazendo como garantia de direito, né, que a gestante seja previamente informada pela equipe de pré-natal sobre a maternidade de referência onde vai ocorrer o parto. Porque uma vez que ela é vinculada a essa maternidade, a gente percebe que diminui essa questão da insegurança, do medo, porque ela vai para um momento muito que às vezes é a primeira experimentação dela. Ela não conhece aquele serviço. Normalmente a gestante ela se mune de muita informação e às vezes experiências ruins de outras pessoas, né, que gestaram. Então gera muita insegurança. E aí quando ela chega no cenário de parto de cara, ela sente muito medo, ela sente muita ansiedade, ela sente muita insegurança para além, né, do processo de contração, de trabalho de parto e tal. E uma vez que você proporciona a essa gestante esse processo de vinculação com a maternidade, que ela vai conhecer o ambiente que ela vai estar, muitas das vezes o profissional que vai estar, né, no seu trabalho de parto, na sua assistência, isso gera uma segurança para essa gestante, né? Então, devido a toda essa questão subjetiva, muitas das vezes, que permeia a gestação, essa lei vem como essa garantia. Tá? E aí tem a Lei 11.108 de 2005, que traz, né, sobre a questão do acompanhante, a presença do acompanhante, que muitas das vezes tem literatura que traz como manejo, né, não farmacológico de alívio da dor, porque uma pessoa de referência dela, uma pessoa de confiança, eu entendo que o acompanhante, muitas vezes, quando bem orientado, ele funciona como uma proteção da violação de direitos, uma proteção contra a violência obstétrica. Então, é muito importante essa lei. E uma outra lei interessante é a Lei 14.443 de 2022, né? Que ela vai trazer, vai versar sobre a questão da laqueadura, que antes a laqueadura era com 25 anos, hoje a laqueadura é com 21 anos, ou a partir de 18, no caso de 2 filhos, né? Que essa pessoa tenha 2 filhos. E esse procedimento ele tem que ser antecedido, a iniciativa de querer esse procedimento tem que ser manifestada 60 dias antes, e não precisa de autorização de companheiro para fazer como anteriormente. Isso dá mais uma autonomia à mulher sobre os seus direitos reprodutivos e à pessoa gestante, tá? Outros direitos que eu considero importante também trazer aqui é sobre a certidão de nascimento, né? Que a primeira via para esse recém-nascido é gratuita e algumas maternidades dispõem em loco um cartório para que seja retirado de imediato assim essa certidão de nascimento. Aí tem o auxílio creche. O auxílio creche, ele, para alguns servidores, ele está disponível para criança menor de 6 anos para dar um suporte em relação à educação e tudo mais, ou para crianças que tenham algum problema de saúde relacionado à motricidade, à neurodivergência, algo nesse sentido, e que necessite desse auxílio. Aí consegue se prorrogar. Em relação à inclusão do RN no plano de saúde, desde que seja solicitado 30 dias antes, é garantido o direito sem carência, tá? Tanto para o recém-nascido biológico, quanto para o recém-nascido vindo de um processo de adoção, tá? Então, aqui tá alguns direitos, né, que a gente considera importante no processo da gestação do indivíduo. Trouxe algumas referências que foram usadas, que é importante também completar uma leitura para além do material didático. E aqui eu finalizo essa aula.